Segunda, 15 de julho. O chamado de Levi e a questão do jejum. Ouça Marcos 2, 13 a 22. De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e lhe disse: "Siga-me." Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: "Por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores?" Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: "Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores." Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: "Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam?" Jesus respondeu: "Como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos." Pergunta 3. Quem era Levi, filho de Alfeu, e por que alguém se oporia ao seu chamado para ser discípulo de Jesus? Na época de Jesus, os cobradores de impostos eram funcionários públicos que trabalhavam para o governo local ou para Roma. Eles eram impopulares entre os judeus que moravam na Judéia, porque cobravam mais do que o necessário e enriqueciam às custas de seus compatriotas. Um comentário judaico a respeito de leis religiosas diz, abre aspas, "Se os cobradores de impostos entrarem em uma casa, tudo o que está dentro dela se tornará impuro." Fecha aspas. Portanto, não é de surpreender que os escribas tenham questionado com desaprovação: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Como Jesus respondeu à pergunta deles? Ele não a ignorou. Em vez disso, Jesus a inverteu, indicando que quem precisa de médico são os doentes, e não as pessoas saudáveis. Com isso, ele reivindicou o título de médico espiritual, aquele que cura a alma adoecida pelo pecado. O médico não deveria, afinal, ir aonde estão os doentes? Marcos 2, 18 a 22 introduz um novo tema. É a história central dessas 5 histórias que tratam de controvérsias. Enquanto a sessão anterior incluía um banquete oferecido por Levi, a história seguinte gira em torno da questão do jejum. Algumas pessoas perguntaram por que os discípulos de Jesus não jejuavam, quando os discípulos de João Batista e os fariseus o faziam. Jesus respondeu com uma ilustração ou parábola na qual compara sua presença a uma festa de casamento. Um casamento seria estranho se os convidados jejuassem. Jesus, no entanto, predisse um dia em que o noivo seria tirado, uma referência à cruz. Então, haveria bastante tempo para jejuar. Jesus usou 2 ilustrações que contrastam seu ensino com o dos líderes religiosos: pano novo em roupa velha e vinho novo em odres, recipientes de couro, velhos. Que modo interessante de contrastar o reino de Cristo com o dos líderes. Os métodos daqueles mestres haviam se tornado bastante deturpados. Mesmo a verdadeira religião pode ser transformada em trevas se as pessoas não ficarem atentas. Quem são os publicanos de hoje? Como podemos mudar nossa visão sobre eles?